430 anos antes de Cristo, o filósofo grego Hipócrates, ele já estudava o ser humano. Ele, quando morria alguém, ele abria o corpo e fazia suas anotações, e elas são usadas até hoje nas escolas de medicina. Mas o que muito pouca gente fala é que ele observava também o comportamento do ser humano, e alguma coisa intrigava a Hipócrates, porque apesar de cada ser humano ser único, você tem a sua impressão digital, você tem a sua íris, você tem várias coisas que são de leitura facial, que são únicas suas. Ele notou que havia padrões de comportamento. E estudando esses padrões, ele percebeu que são duas variáveis que fazem com que as pessoas se comportem da forma como elas se comportam. E naquela época, então, ele ainda, sem dotar de muitos conhecimentos que depois foram desenvolvidos, ele classificou 4 estilos de comportamento, que basicamente deu origem aos estudos que foram feitos depois por Isabel Myers-Briggs, na época do Carl Jung, na época da ciência do comportamentalismo, e foi quando também o William Moulton Marston ele veio com a linguagem do DISC. Então tudo se baseia lá atrás. E quais são essas duas variáveis que a gente tem que ler nas pessoas para poder entender como elas se comportam? Então, como nós vimos, são 2 eixos, 2 variáveis que formam os comportamentos das pessoas. Todos nós nos alimentamos para poder produzir energia, e uma característica da energia é a vibração. Então, quando a gente produz energia, a gente está produzindo uma vibração em certa frequência. Há pessoas que operam numa frequência mais alta, outras numa frequência mais baixa. Então, essa é a primeira variável, é a sua frequência, a sua velocidade, como que você toma decisões, como que você faz as coisas. Então, a influência disso é que você vai ter uma pessoa mais extrovertida, com uma frequência mais alta, ou uma pessoa mais introvertida, com uma frequência mais baixa. O outro eixo é se a pessoa ela é orientada mais a tarefas e resultados, ou se ela é orientada mais a pessoas, sentimentos e emoções. Então, a pessoa que é orientada a tarefas, ela é uma pessoa mais lógica, ela é mais factual, ela necessita de dados, né? E ela busca resultados. E a pessoa que é orientada a pessoas, ela é muito mais intuitiva, ela trabalha muito mais no sentimento, nas emoções. Vamos ver como é que se formam então os estilos e como é que funciona isso, como que a gente consegue ler nas pessoas. Aquele eixo da velocidade, se você tem o quadrante, ele forma 4 quadrantes. O quadrante que você tem a frequência mais alta, a velocidade mais alta e a orientação a tarefas, você tem o estilo dominante do DISC. E ele tem certos comportamentos que a gente já vai ver quais que são. Na vibração mais alta e a orientação a pessoas, você tem o estilo influente, que é o I do DISC. Olhando a parte de baixo, na frequência mais baixa, na velocidade mais baixa, e orientação a tarefas, você tem o estilo C, e na orientação a pessoas, você tem o estilo S, que é o estilo estável. Estilo C é o estilo consciente. Então, cada um desses estilos tem características próprias. Agora, uma coisa importante, tá? A gente não pode rotular as pessoas, a gente não pode dizer que uma pessoa só tem um estilo. Mais de 70% da população tem uma combinação de pelo menos 2 estilos. Cerca de 15% uma combinação de 3 estilos. E por cerca de 10% que tem um estilo só. Então é importante a gente não achar que tem um estilo melhor que outro, são características diferentes e a gente não pode julgar e rotular as pessoas, porque isso também vai muito do momento que a pessoa está vivendo, da fase que a pessoa está vivendo. Daqui a pouco, então, vamos ver as características de cada um desses estilos. O estilo D, o dominante, ele tem algumas características. Primeiro, ele toma decisões muito rápidas, porque ele quer alcançar o resultado, ele quer fazer, ele precisa estar em atividade. A energia dele é movida para o movimento. Ele é uma pessoa que não tem tolerância muito alta para outras pessoas e para as coisas, e ele sempre busca a maneira mais fácil, mais rápida de alcançar o resultado. Como ele toma decisões muito rápidas, às vezes ele toma decisões erradas. Quando ele percebe que tomou uma decisão errada, então ele para em um dado momento, corrige a rota e continua indo. Ele não para.
Ele estoura com as pessoas, tem pavio curto, mas também ele não guarda rancor, não é nada que ele vai ficar mastigando aquilo, ruminando aquilo. Ele é uma pessoa que tem uma liderança, ele é uma pessoa que... E ele, o maior medo dele é que levem vantagem em cima dele, né? Por isso que ele sempre precisa pensar que está no controle. Ele sempre tem que estar no controle, ele tem que fazer as opções, ele tem que fazer as escolhas. O estilo I, ou estilo da influência, ele é caracterizado por ser uma pessoa extremamente comunicativa. É uma pessoa que gosta de falar, fala, mas não é muito boa de ouvir. Ela é uma pessoa que ela toma iniciativa muito rápida, mas chega no momento que fala, não quero mais isso aqui, e muda para outra coisa. Então ela tem iniciativa, mas não tem aquela acabativa. É uma pessoa que a organização não é uma das suas virtudes, mas ela se localiza no meio da sua bagunça, né? E aquilo que não está diante dos olhos não existe. É uma pessoa que se esquece muito fácil das coisas, por isso se você tem uma reunião com uma pessoa do estilo I, você tem que mandar por escrito depois um e-mail, tudo aquilo que foi combinado, porque uma pessoa de estilo I vai esquecer, com certeza. É uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe, gosta de motivar a equipe, alcançar resultados, e ela gosta de alcançar o resultado para ser reconhecido pelo resultado que alcançou. O desejo dela é ser reconhecido, e o maior medo dela é justamente ser excluída, ser rejeitada, né? Então, é uma pessoa que necessita sempre estar debaixo da aprovação dos outros. Uma pessoa de estilo S, ela é uma pessoa mais reservada, ela não gosta de aparecer, não gosta de estar debaixo dos holofotes, mas é uma pessoa que gosta de servir. Ela gosta muito de ser útil às pessoas e ela busca sempre a harmonia no ambiente. Ela é uma pessoa que não vai confrontar outras e ela sempre fala de uma maneira como se tivesse mel na sua voz. É uma pessoa bastante leal, uma pessoa que trabalha bem em equipe, ela não tem aquela iniciativa, mas sendo direcionada da maneira correta, ela vai até o fim nos seus afazeres. E ela demora muito tempo para tomar uma decisão, porque cada decisão implica em uma mudança e ela tem aversão à mudança, ela necessita da estabilidade. Ela é uma pessoa muito conservadora no sentido de necessitar da estrutura familiar, necessitar de estar sempre pensando no bem-estar dos outros, né? Uma pessoa que realmente gosta muito das pessoas e de servir as pessoas. E é uma pessoa que dificilmente você vai ver debaixo dos holofotes, não é muito comunicativa, tem dificuldades, é um pouco mais introvertida. Finalmente chegamos ao estilo C, o estilo da consciência. Uma pessoa de estilo C é uma pessoa extremamente analítica. Ela demora para tomar uma decisão porque ela quer tomar a decisão correta. O que ela mais busca é a precisão e a perfeição. E o maior medo dela é justamente tomar uma decisão errada, ser imprecisa. Ela vai buscar todos os dados e fatos antes de tomar uma decisão. Ela é uma pessoa bastante reservada, não gosta de contato com as pessoas, ela não se sente à vontade quando tem que fazer uma apresentação, por exemplo, e ela gosta muito dos números, ela gosta muito de analisar o que os números estão dizendo, né? E é uma pessoa que ela busca o resultado, mas ela valoriza o processo para chegar ao resultado. Ela precisa de processo, de regras, de procedimentos, então é uma pessoa que, se não tiver essa estrutura, ela já fica perdida, né? E é uma pessoa bastante questionadora também. Uma pessoa de estilo C, ela tem essa característica de só olhar muito racionalmente para as coisas. Nós vimos então as principais características de cada um dos estilos comportamentais do DISC: dominância, influência, estabilidade e consciência. Pelo que foi falado, você já faz uma ideia de qual seja o seu estilo? E como que a gente pode adaptar o nosso estilo ao estilo da outra pessoa com a qual nós estamos nos relacionando, com a qual nós gostaríamos de influenciar de alguma maneira? Então, para conhecer tudo isso, a PPT-Biz preparou uma Masterclass, onde você vai ter acesso ao seu próprio assessment, feito com mais de 50 itens, muito completo, e você vai ter uma devolutiva para que você possa saber exatamente aonde que você está, qual é o seu estilo, como que você identifica o estilo nas outras pessoas, como que você
pode adaptar o seu estilo ao estilo das outras pessoas. Essa Masterclass, ela está num preço imperdível, porque ela está mais barato do que só se fosse fazer o assessment. Aproveita e já clica lá no link e faz a sua inscrição. Não perca essa oportunidade.